Todo mundo conhece, Natália, sou estudante de UTI, vou apresentar a minha segunda revisão da R2 sobre queda aritmética paciente crítico. Bom, acho que a ideia desse tema veio de várias dúvidas que eu tive durante toda a minha formação, começando já no longitudinal, quando eu mudei como interna. Eu tinha um paciente muito grave, um paciente com mediastinite. Desculpa. Acabei de começar. Os futuros saídos slide. Pode continuar. Várias dúvidas, já desde o H1, quando eu mudei internado, tinha um paciente muito grave, com mediastinite, e que eu me preocupava muito com os exames dele, com o que a gente podia fazer com ele, e sempre me chamou a atenção que ele tinha muita queda de hemoglobina, né? A queda de hemoglobina dele em uma semana, às vezes chegava a 3 pontos de queda. Eu estava perguntando para mas será que não está sangrando? Não tem alguma coisa que a gente precisa fazer? E a resposta que eu recebi é que não é normal, esquece isso. Eu ficava pensando, puxa, mas eu faço exame todo ano, e a minha HB é praticamente a mesma todo ano. Como é que a gente pode achar que é normal o paciente cair 3 pontos de HB em uma semana? E daí, durante a formação, acho que tiveram várias outras situações que a gente lida com queda hematímetrica. Uma delas também me marcou bastante foi no Leandro, paciente com anemia hemolítica, bastante importante. Chegou a fazer um corpo pulmonar, nesse corpo pulmonar ele foi entubada, e a gente colheu a gasometria dela. A gente estava sempre tentando colher os menores volumes possíveis para conseguir preservar o sangue dela, já que era uma HB de 3, se a gente transfundisse e hemolizar tudo. E daí a gente entubou, colheu a gasometria, foi aquele caos, primeira gasometria, o resultado, a amostra não colhida. A gente pensou, puxa, se aconteceu alguma coisa que foi levar para o laboratório, coisa assim, colhemos a segunda amostra não colhida. A gente ligou para o laboratório falou para a gente, nossa, mas o procedimento só tem plasma e fibrina. A gente não conseguiu mandar uma hemácia, uma coisa para ser analisada nessa gasometria. Que daí ficou perguntando se a gente quer poupar tanto sangue, mas quanto que a gente consegue poupar, sem prejudicar o resultado dos nossos exames. E o outro, que acho que todo mundo já viveu, coisas parecidas, são pacientes que recusam transfusões, testemunhas de Jeová, que a gente sempre recebe aquela informação, puxa, mas tem outras coisas que a gente possa fazer além do sangue. Só que a gente não faz para a maior parte dos pacientes da UTI. Será que a gente não faz porque a evidência é meio ruim ou a gente deveria estar fazendo? Então, frente a essas várias dúvidas, eu levantava umas perguntas que eu tinha, né? Por que a HB cai? Como é que eu posso prevenir isso? Quando e como eu vou investigar? Qual é o meu papel da transfusão? E que medidas que eu posso fazer que não sejam transfusões? Né? Bom, para entender por que a HB cai, acho que a gente tem que entender sobre o funcionamento das células, né? Como uma célula, ela vai ter um período de sobrevida. Sobrevida já analisada desde a década de 60. Inicialmente, eles retiravam as hemácias do paciente, incubavam com crômio, viam a radiação dele, reinfundiam no paciente e depois coletavam periodicamente essas hemácias do paciente de novo para medir o decaimento desse crômio. E aqui, já desde a década de 60, eles estimaram que por dia a gente tinha uma perda média de 5% das nossas hemácias. Depois, com vários outros métodos que a gente foi desenvolvendo, a gente chegou numa curva que traz aquele resultado que a gente tem mais na cabeça, né, de 120 dias, pensando aqui na sobrevida que ela tem em relação aos dias, e por volta de 120 dias a gente tem menos de 10% das nossas hemácias vivas. Mas tudo isso aqui a gente fala para pacientes... Isso aí é uma distribuição o quê, cara? Especial? Bom, mas tudo isso aqui é para pacientes que são saudáveis, até porque a gente faz muitas dessas marcações com crômio, com outras moléculas mais radioativas, mesmo para a parte ética, talvez seja difícil a gente fazer na UTI. Mas, e as hemácias não tão saudáveis? Aqui a gente tem um levantamento de pegar alguns pacientes com diferentes métodos de mensuração dessa queda de hemoglobina e viram que os saudáveis somente ficavam com uma média de sobrevida aí por volta de 100, 120 dias, mas na hora que eu pegava pacientes que não são tão doentes assim, mas já não são 100% saudáveis, a gente vê que os diabéticos tinham uma média um pouco menor, o falciforme tinha uma média um pouco menor. Então, assim, é um dado único, não é um dado definitivo, mas a gente vê que talvez nas outras condições essa sobrevida da hemácia já não seja tão longa assim. E nossos pacientes na UTI, então, nosso paciente assítico, hepatopato, nosso paciente P do trauma, que recebeu transfusão maciça, a gente tem muitos motivos para acreditar que provavelmente a distribuição das hemácias dele vai ser maior. Para a gente entender o que muda nesses pacientes, a gente tem que voltar na fisiologia básica do como é que a gente forma essas hemácias. Basicamente, as hemácias, a hemoglobina que a gente consegue formar, vem de duas fontes, né? Vem da fonte que a gente consegue formar de novo, umas hemácias novas, e vem do que a gente consegue reciclar. O que a gente consegue formar, então, começa no meu enterócito, no meu intestino, a gente absorve o ferro passa pela ferroportina,
vai transportado pela corrente sanguínea com a transferrina. E isso vai para os órgãos diversos, né? Vai para o fígado, que a gente consegue armazenar por ferritina, vai para o músculo, para a produção de mioglobina, vai para a medula óssea. E a gente tem, o outro lado, o que a gente consegue renovar dessas hemoglobinas. Então, no meu sistema retículo endotelial, os meus macrófagos fagocitam essas hemácias, também conseguem reaproveitar esse ferro, que da mesma forma sai pela ferroportina, é transportado pela transferina e vai para os órgãos novamente. Bom, dos órgãos, para a gente produzir as hemácias, o principal vai ser a medula óssea. Na medula óssea, a gente tem as nossas células tronco, que vão se diferenciar para o nosso progenitor comprometido com a linhagem eritroide, que é esse C-fio-E. Ele, com o auxílio da eritropoetina, vai conseguir virar para o eritroblasto, depois eritroblasto basófilo. Já no eritroblasto basófilo, eles começam a incorporar o ferro. Eritroblasto policromático, depois reticulócito, depois a hemácia. Essa é a minha condição normal de hematopoiese, os indivíduos saudáveis. A hora que eu tenho uma inflamação, eu produzo proteínas de fase inflamatória, eu produzo citocinas, e uma das proteínas que a gente produz é a epsidina. A epsidina, ela vai bloquear, esse é o meu mecanismo da ferroportina, tanto nos meus enterócitos, quanto nos meus macrófagos, quanto no meu fígado também, fazendo com que eu tenha menos desse ferro disponível. Junto com isso, a gente vai comprometer a etapa que precisa do ferro, que é desses eritroblastos. Além disso, as nossas proteínas de fase aguda, elas também fazem sinalização contra a eritropoetina, prejudicando novamente a sinalização para a diferenciação das hemácias. E mais que isso, elas também diminuem a transferrina. E junto com tudo isso, então a gente acaba tendo menos disponibilidade de ferro, mas o ferro que a gente tem disponível também está menos ligado à transferina. Com isso, ele fica mais suscetível a ter acesso de fênton, a reagir com os peróxidos de hidrogênio e gerar radicais livres. Gerou radical livre, vai produzir mais inflamação, vai realimentar esse ciclo. Então, a gente tem várias alterações que podem acontecer no nosso paciente crítico. Então, se a gente tem todas essas alterações, o que é uma queda que a gente considera normal e como que a gente vai se preocupar? Bom, de queda esperada é um pouco difícil porque são vários fatores que podem contribuir para a queda de UTI. Acho que o estudo que mais se aproximou disso foi esse estudo polonês, um estudo pequeno, só 370 pacientes, que tentaram excluir pacientes que tinham outros fatores para sangrar, né? Sangramento, choque hemorrágico e tudo mais. Uma idade aí, 60 anos, com perfil meio clínico também. E aqui esse estudo é legal porque ele separou, é uma corte retrospectiva, mas ele diferenciou os pacientes que eram anêmicos na admissão, com HB por volta de 10, e os que não eram anêmicos, que tinham um HB de 13. E separou como é que evoluía a HB desses pacientes ao longo do tempo. Daí, para os pacientes anêmicos, ele viu que já tem uma queda, a queda principalmente nesse primeiro dia, cerca de meio ponto, mas que a hora que a gente olha durante a semana inteira, essa queda ela continua, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, que ele estimula aí por volta de menos um ponto na primeira semana. E nos pacientes não anêmicos, curiosamente ele encontrou também uma queda, mas uma queda ainda mais pronunciada, já no primeiro dia por volta de 1, na primeira semana chegando quase a 3 pontos de HB. Então, assim, realmente, aquela queda que falava no HU que é normal, não sei se a gente pode dizer que é normal, porque acho que não é normal um paciente que vai cair tanto HB, mas é uma coisa que acontece nos nossos pacientes críticos. Bom, e fica uma queda que preocupa. Acho que a gente tem muito na cabeça a questão das exteriorizações. Preocupa se a gente tiver uma melena, preocupa muito se a gente tiver uma hematênese, preocupa em algum grau se a gente tiver uma hematoquesia com alguma outra repercussão. E bastante também se a gente tiver o paciente taquicárdico, hipotente, tentando se compensar dessa parte hipovolêmica, ou se a gente tiver quedas hematimétricas muito importantes num curto período de tempo. Mas tudo isso acho que são dados que a gente tem na cabeça, só que eu fui tentar ver de onde eles vêm, né? O que a gente tem de dado na literatura sobre isso. Então, fui ver quão comum eram os sinais e sintomas que apareciam nesses pacientes com suspeita de HDA na UTI. Eu trouxe 2 cortes, que foram das maiores que eu encontrei, analisaram aqui 11 mil pacientes, 5 mil pacientes, e todos esses com suspeita de HDA, e eles olhavam, suspeita de hemorragia digestiva, eles olhavam como é que eles se manifestavam. Os dados variam um pouco, mas acho que na literatura e de outras coisas que eu vi, fica meio parecido. Acho que a principal indicação que acaba levando a pesquisa com endoscopia é a melena, mais ou menos metade dos pacientes, seguido pela hematêmese, e coisas que chamam muito a atenção, que a gente acaba não tendo muita dúvida se tem exteriorização, se tem sinais de estabilidade, né? Mas só que os sinais de estabilidade, choque e mesmo taquicardia foram menos comuns nesse caso. Então, às vezes os pacientes tinham exteriorizações, tinham diagnóstico sem precisar ter manifestações muito floridas, de fato. Então, eu tenho que pedir endoscopia para todo mundo que exteriorizar, eu preciso pedir.
E acho isso importante porque a gente sabe que existem outros fatores que podem sangrar também, né? Existem medicamentos, o clássico é o ferro, existem sangramentos que podem ser mais baixos, existem sangramentos de via aérea que podem ir para o estômago, porque sangue que estiver no estômago vai acabar se manifestando como exteriorização, sem necessariamente ter uma endoscopia positiva. Isso tudo eu achei interessante, que ele tem um pool de pacientes que fez endoscopia, e eles classificaram as lesões que eles encontraram na endoscopia e depois viram qual a porcentagem de pacientes que tinham manifestações de exteriorização. E aqui eu queria chamar a atenção principalmente para a endoscopia normal, né? Muitos desses pacientes foram indicados endoscopia por suspeita de sangramento digestivo, tiveram endoscopia normal, mas você vê que aqui 33% deles tiveram uma exteriorização entendida como hematêmese, quase 60% tiveram uma exteriorização com melena. Então, talvez só ter uma exteriorização não quer dizer que a gente vai conseguir encontrar algum dado objetivo na endoscopia ou mesmo tratar esse dado. E acho que parte disso é que talvez tudo de melena, que chama muita atenção, nem sempre vai ser reprodutível. Acho que todo mundo já deve ter vivido em algum momento da vida médica, você falar que uma coisa é melena e o seu colega falar que com certeza não é melena. Você fica naquilo, puxa, então, o que está mais errado? O que está certo e o que está errado? E realmente esse estudo é um estudo bem pequenininho, um estudo, assim, mais observacional, mas que eu achei interessante que eles separaram pacientes da clínica médica, sabe, sobre os dados da clínica, que precisavam de muita consulta gastro. E que os clínicos, em geral, seja staff, residente, interno, entenderam que o paciente tinha melena. E eles chamaram o gastro, para o gastro avaliar, no fellow de gastro, para ele ver se tinha melena ou não. E aqui a gente vê que os residentes da clínica, eles reportaram muito mais melena que os próprios gastros. E utilizando o gastro como um padrão ouro, que é um SIC, mas assim, acho que mais para a gente entender concordância e discrepância, né? No final, os clínicos identificaram 73% de melenas que os gastros identificaram. Então, acho que muitas vezes coisas que a gente chama de melena nem sempre vão ser melena de verdade, ou vão ser melena que vai ter alguma repercussão endoscópica. Bom, então se a gente tem toda essa dificuldade com sintomas, quanto que a gente vai investigar e como a gente vai investigar? Principalmente quem precisa de endoscopia. Acho que essa é uma discussão um pouco mais ampla, acho que sempre tem muito do que a gente sente do paciente, do que a gente está acompanhando do paciente, mas quem tentou colocar isso um pouco mais objetivo foi esse estudo que fez o SCORE surgir. O que foi esse estudo? Eles tentam entender quantas das endoscopias que a gente faz na UTI vão gerar alguma conduta. E pensando nisso, como é que a gente consegue selecionar os pacientes que vão se beneficiar delas. Então, foi estudo de UTI, que incluíram os pacientes que precisavam de endoscopia por suspeita de HDA, excluíram pacientes que tinham suspeita de sangramento baixo de choque hemorrágico. Os cuidados habituais deles, os endoscopistas eram disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana, sempre com intubação, sempre com anestesia geral, fazendo eritromicina. E daí fazer o EBP, se fosse necessário, o tirotipo, se fosse necessário, com o padrãozão que a gente segue da literatura mesmo. É uma corte que começa unicêntrica na França, eles tentam criar um score para entender quanto dessas endoscopias vão gerar condutas, e depois eles tentam validar esse score em outra corte, com 3 centros também na França. Bom, da população de UTI também básica, uma população mais idosa, com bastante paciente de ventilação, metade em droga vasoativa, com terapia de substituição renal também. Chama a atenção que grande parte deles não tinham antecedentes gástricos e também grande parte não utilizavam anticoagulantes, antiplaquetários, nada disso. A endoscopia ela foi indicada por volta do 8º dia da admissão, após a admissão desses pacientes, principalmente por anemia. Esses pacientes dessa corte não foram tanto indicados por exteriorizações. Que eles viram, dessas 255 endoscopias que realizou, 24% delas eram normais. 76% tinham algum achado. A gente vai explicar. Então, tem algum achado, parece que é importante. Mas a hora que eles vão ver esses achados, eles veem que achados, assim, talvez não tenham um significado clínico tão importante. Tem úlceras, tem esofagite, gastrite, coisas que a gente vê realmente no dia a dia. Só que a hora que a gente vê desses achados, o que eles entendiam que justificavam o sangramento, por exemplo, encontrei uma úlcera e agora eu posso dizer que o sangramento que eu vi é por conta dessa úlcera, menos da metade dessas endoscopias geraram algum resultado que justificasse HDA. Mesmo quando eles justificavam, só 13% precisaram de alguma endoscopia, algum procedimento endoscópico, com epinefrina, com clipe, tudo mais. Então, da maior parte das endoscopias que a gente faz, a menor parte tem algum achado que justifica o nosso sangramento, que vai nos dar uma resposta boa, e a menor parte ainda vai ter algum tratamento específico para isso, que talvez seja o que ia mudar o andar do paciente. Nisso, eles viram, então, dessas pacientes que tinham essa endoscopia positiva com necessidade endoscópica, quais eram os fatores
de risco para ele ter esse resultado. Então, fatores que, de repente, a gente considera importantes não foram vistos como com diferença, então, o uso de corticoide, de AINE, SAP, sepsis, úlcera prévia, não mostraram um maior risco para você precisar ter uma terapia endoscópica. Eles viram, esterilização mostrou maior risco, mas aqui ele foca bastante em hematêmese, hematoquesia e estabilidade. A melena, por exemplo, que a gente percebe tanto, não atingiu uma significância estatística, apesar de numericamente maior. E aqui ele pegou, então, todos os fatores que eram diferentes na análise univariada e tentou montar um score. Desse score, ele pontuou bastante parte de terapia de substituição renal, estabilidade hemodinâmica e hematêmese, pontuou negativamente se o paciente não tem nenhum tipo de esterilização e pontuou em menor grau outros fatores de risco, ciose, hematoquesia, fumantes. Eles viram desempenho comparando com a escala de Glasgow, que a gente usa mais para emergência, que teve um desempenho melhor, e eles calcularam valor positivo, positivo, negativo, sensibilidade e especificidade. Chama a atenção do score que ele tem um valor positivo negativo bastante importante, então acho que a gente consegue filtrar os pacientes que não precisam da endoscopia se o score é mais baixo, mas o valor preditivo positivo dele continua baixo, a sensibilidade continua baixa. Então, acho que é um score que para a gente talvez não tenha tanta utilidade mesmo o padrão do paciente como um todo, mas acho que se a gente tem muita dúvida, talvez ajudaria a gente a excluir quem não precisa dessa endoscopia, quem não teria um resultado que geraria a conduta dessa endoscopia. E aqui ele fez um outro score, quando ele foi testar o SUGIP, que ele tirou a hematoquesia, conseguiu os valores um pouquinho melhores, de valor preditivo positivo, negativo, sensibilidade, especificidade. Bom, daí ele foi para validação. Isso ele fez num centro único, tentou validar em 3 centros com mais pacientes. Só em resumo, então, os pacientes que tiveram endoscopia normal ficaram bem parecidos, entre 25% e 30%, cerca de 70% tinham alteração, mas menos da metade das endoscopias realizadas tinha uma alteração que justificava o sangramento. Então, a maioria das não tinham lesões que justificavam, e a minoria, cerca de 10% só, tinham lesões que justificavam, geravam alguma intervenção. Então, acho que assim, a gente pode tirar desse estudo é que a gente não precisa de endoscopia para todo mundo. Acho que a gente pode considerar, sobretudo, se a gente olha o quadro clínico como um todo, se a gente tem muita dúvida, a gente pode considerar os fatores que ele viu como mais importantes, cirrose, estabilidade, esterilização. Se a gente tem dúvida, achando que o paciente não vai se beneficiar, e se ele realmente tem um SUGIP menor que 4, acho que reforça que provavelmente ele não vai se beneficiar. Então, acho que é um score com várias limitações, mas que ajudaria a gente a, de repente, excluir algumas endoscopias que a gente acaba indicando. Tá, então eu fiz a endoscopia, mas não achei um sangramento. O que eu faço agora? Acho que vale a pena repetir a endoscopia? Acho que a gente tem que reconsiderar várias coisas, né? Por que a gente quer repetir? Porque a gente já achou uma lesão, a gente tratou, a gente quer ver se ela ressangrou, se a gente tratou, a gente quer ver se o tratamento continua lá, continua bom, ou se a gente quer achar uma coisa que a gente não achou. Se a gente vai considerar risco de ressangramento, tem várias análises na literatura que viram fatores preditivos, acho que são mas que a gente pode tirar um pouco como base. Então, por exemplo, o Forrest de 1A, a gente sabe que vai sangrar mais do que outros. O tempo de ressangramento, algumas análises mostram que médios ressangramentos que acontecem mais precocemente, entre o tempo da primeira endoscopia e da segunda. Aqui nessa análise ele mostra até 80% do sangramento acontecendo nos primeiros 3 dias. Então, se faz muito tempo, a chance de sangrar parece um pouco menos provável do que se faz menos tempo. E aqui ele trouxe também um outro estudo com vários outros dados de histórico do paciente, que eles viram que talvez idade maior, comorbidades, uso de corticoide, de AINE, lesões de alto risco, instabilidade, mas acho que vai muito também do que a gente faz no nosso dia a dia, né, do que a gente percebe do paciente, considerando o risco de ressangramento e o global dele. Bom, para second look, na literatura a gente tem estabelecido que não acaba reduzindo o ressangramento, cirurgia, mortalidade, em nossas meta-análises. Acho que se a gente não tem uma suspeita mais alta de algum motivo para ele estar ressangrando, não valeria a pena a gente fazer para todo mundo de rotina. E as endoscopias que não encontraram o sangramento, será que vale a pena a gente fazer? A gente tem na literatura de cerca de 30%, 50% das endoscopias que a gente indica tentando achar uma fonte de sangramento podem ter um diagnóstico com endoscopia. Seja porque a endoscopia não viu, seja porque o sangramento está em outro local. Então, será que vale repetir? Não encontrei um estudo que tenta responder essa pergunta diretamente, com um método muito claro, mas tem um estudo que vai um pouco nessa linha, que ele analisa pacientes com admissão na sala de emergência. Uma corte, então, observacional,
os pacientes admitidos com suspeita de sangramento intestinal que fizeram alguns exames de investigação, a maior parte de endoscopias, mas tem outros exames de colono, de pesquisas com outros exames. Então, eles separaram os pacientes que tinham hematêmese e que não tinham. E no primeiro procedimento, como eu disse, a maior parte do primeiro procedimento foi a endoscopia, então os dados são bastante parecidos. A gente viu que a endoscopia foi positiva em 70% dos com hematêmese, então realmente teve um rendimento bom, mas quem não apresentou com hematêmese, apresentou com alguma outra suspeita, menos da metade, cerca de metade, só que teve uma endoscopia positiva. Aí, com essa endoscopia positiva, o que esses positivos realmente justificavam a HDA, na hematêmese a maioria, também por volta de 70%, nos que não tinham hematêmese, também menos da metade justificava essa HDA. Aí ia para o segundo procedimento, que podia ser uma endoscopia, podia ser uma colono, qualquer coisa assim. Quando era endoscopia, na hematêmese, quem apresentou com hematêmese, 75% também eram positivas, e 75% das com não hematêmese, mas com um N bem pequeno, que foi gerado aqui, provavelmente um viés por conta do N. No geral, entre quem fez um procedimento e quem fez 2 procedimentos. No primeiro procedimento, diagnosticou com 71% dos pacientes com hematêmese, se repetiu, diagnosticou no total 77%. Então, você não ganhou muita coisa. Nos com não hematêmese, você tinha 29%, que justificava o sangramento, você repetiu, você ganhou 33%. Então, realmente repetir sem acho que ter uma suspeita específica de que algo diferente pode estar acontecendo, não parece algo que vai acrescentar muito na nossa conduta. Então, o que eu posso fazer de outros exames? Realmente, eu acho que é um sangramento importante, um sangramento que precisa ser investigado. Tem a questão da colonoscopia. Aqui, pessoalmente, no HC, nunca vi fazendo, não sei se a gente tem essa disponibilidade, também foi uma dúvida que eu tinha muito. Será que isso mudaria o manejo que a gente está fazendo dos pacientes e a conduta? Essa também é uma corte mais antiga, unicêntrica, viu 55 colonoscopias à beira-leite dos pacientes em UTI. Dessas colonos, 67 encontraram um diagnóstico topográfico, o restante não encontrou ou por visualização ruim, ou por suspeita que era outra topografia mesmo, e a minoria por preparo. Desses que tinham um diagnóstico topográfico, que a gente viu de diagnósticos dele, o principal era colite isquêmica, úlcera retal, um pouquinho depois clostrídio. E são coisas que eu acho que, assim, marcam uma gravidade, são coisas que preocupam a gente, mas que talvez o nosso manejo do paciente como um todo não mude tanto frente a isso. E realmente, aqui eles viram que desses achados que eles tinham, metade tinha resolução espontânea, então não geraram nenhuma conduta diferente. 30% precisaram de terapia que tiveram sucesso e 17% não precisaram de terapia. Então, de novo, quem precisou de terapia foi a minoria. E mesmo assim, a taxa de ressangramento foi muito baixa. Então, eu acho que a colonoscopia talvez ajude a gente, quando a gente está muito angustiado, a gente acha que é muito importante ter esse diagnóstico, mas não sei o quanto que isso realmente vai mudar a nossa conduta, nosso cuidado com o paciente. Se eu for fazer endoscopia, será que eu tenho que fazer a minha endoscopia e correr com a minha coluna logo depois? Será que eu consigo esperar um pouco? E aqui é uma revisão sistemática de alguns artigos de RCTs, e eles compararam a colonoscopia precoce, entre os artigos variaram de 8 horas a 1 dia, a uma tardia depois de 3, 4 dias. E o que eles viram que de risco relativo? A maior parte não mudou. O que mudou, principalmente, foi intervenção endoscópica, que foi maior quando você faz uma colonoscopia precoce. Mas, por exemplo, desfechos duros de mortalidade foi bastante similar. E de sangramento foi insignificante, mas foi até um pouco maior em quem fez colonoscopia precoce. Talvez por isso a gente ver mais coisas, intervir em mais coisas e, de repente, não otimizar o paciente, não ver para que lado que ele vai. Então, acho que se a gente for querer muito fazer, acho que a gente não precisa sair correndo, tudo bem, esperar um pouco. E de outros procedimentos, outros exames que a gente pode fazer no sangramento, que mais rapidamente, só para mencionar, a gente tem a angio-TC, a angiografia, os procedimentos vasculares, são bastante parecidos, mas a angio-TC vai conseguir diagnosticar um sangramento com uma velocidade um pouco menor, e a angiografia com um pouco maior, até 1 ml por minuto. A sensibilidade, a especificidade da angio-TC em geral é muito boa. Da angiografia varia um pouco mais de sensibilidade, mas a especificidade em geral costuma ser bem próximo de 100%, exatamente por você conseguir mais direcionado para os nossos dados. E a vantagem da angio-TC, que é rápido, você consegue acessar mais fácil, você tem um estudo de vários dados, você não precisa focar numa coisa só, e você consegue ver ao redor do vaso, então, ver se tem uma massa, ver se tem um divertículo, se tem alguma coisa que está justificando esse sangramento. E a vantagem da geografia é que você consegue ter uma localização mais específica, acaba tendo menos falso positivo e você consegue tratar com uma taxa de sucesso relativamente alta também.
a gente pode pensar, putz, então não vou ficar fazendo endoscopia, colonoscopia, vamos por uma angiografia, uma UTC, que tem uma sensibilidade alta. Mas a gente vê que quando a gente faz isso, na verdade, a gente perde muitos diagnósticos também. E os guidelines recomendam que a primeira opção seja realmente direcionada à nossa suspeita, então, principalmente endoscopia. E alguns estudos avaliaram isso, entre a gente, uma suspeita de HTA, a gente ir direto para a angiografia e depois a endoscopia. E eles perceberam que quando você faz isso, faz a angiografia e depois a endoscopia, a minha angiografia viu só 20 a 30% das minhas lesões que eu vi na endoscopia depois. Então, a gente perdeu muito, ganhando um exame caro, um exame que precisa do transporte do paciente, e a gente não conseguiu realmente resolver essa parte. Então, acho que sempre começar pela endoscopia. E os exames que eu chamei aqui de especiais, um pouco diferentes, acho que só uma menção honrosa em cintilografia, que eu ouvi falar mais na enfermaria do sexto, que eventualmente se faz, mas acho que, assim, para UTI eu vi pouca aplicabilidade no nosso dia. Tinha uma hoje. Oi? Tinha uma hoje que fala assim. Desculpa, você faz Três coisas que ela é um pouco mais sensível, ela pega exame menor, né? Mas, e é muito ruim, porque para você preparar para fazer o exame é uma porcaria. Assim. Sim. Então, da cintilografia, a gente vê que também pega sangramentos pequenos, tem uma sensibilidade e especificidade bastante variável, acho que de acordo com a nossa suspeita, de acordo com o paciente. É um exame que tem a vantagem de ele pega sangramentos de pequena monta e você consegue fazer ele por mais tempo. Então, diferente de um angiotomo, que se não estiver sangrando naquele momento de 10 minutos do angiotomo, você não vai ver, aqui você consegue estender às vezes até 1 hora. A questão é que realmente é um exame menos disponível, mais complicado, precisa de um paciente estável, talvez alguns lugares sugerem como triagem, mas assim, acho que a gente tem outras coisas para triagem, talvez no nosso Brasil, no nosso HC, não seja algo muito factível. E o outro é a cápsula endoscópica, que nos estudos também mostram um valor preditivo positivo e negativo bastante grande, mas que tem alguns poréns, né? Como uma cápsula endoscópica, ela precisa passar pelo intestino, você precisa ter trânsito férreo, você precisa de um preparo para isso, que eventualmente pode ser até um preparo mais rápido, mas um preparo com 500 ml de PEG rápido, o paciente precisa estar sondado, precisa estar tolerando isso também. Tem um desempenho melhor se você for feito mais precoce, nos primeiros 2, 3 dias de sangramento. E assim, você olha o trânsito inteiro. Você pode ter achados que não necessariamente vão justificar o seu sangramento, não necessariamente vão te dar uma resposta ou uma conduta diferente, e até quase 14% de achados incidentais. Tem um estudo que eu vi que avaliou em UTI também, esses estudos em geral que eu encontrei são pequenos, são com populações mais restritas, nada de randomizados, etc. Mas que ele testou fazer a cápsula endoscópica depois de fazer uma endoscopia negativa. E ele realmente encontrou bastante achado, encontrou 75% dos achados, e que nesse caso, diferente dos outros exames que a gente fez, a maioria deles, quase 80%, geraram alguma intervenção, seja uma transfusão, seja um medicamento novo, seja uma cirurgia, uma angiografia, alguma coisa assim. E aqui tem a distribuição que eles encontraram desse estudo, que a maioria acabava sendo angiodisplasia. E uma parte também sangramento, mas sem uma lesão visível. Bom, então acho que a gente conseguiu explorar como é que a gente acha esse sangramento, como é que a gente tem de onde está, mas como é que a gente vai conseguir tratar isso, como é que a gente vai conseguir melhorar a HB do nosso paciente. E o basal que a gente tem é a transfusão. Suporte transfusional, acho que uma dúvida que a gente acaba tendo é quanto que rende MHB, e talvez desde sempre a gente estuda que um concentrado vai render mais ou menos 1 ponto da minha HB. Tentei buscar na literatura alguns artigos sobre isso, da UTI eu encontrei esse levantamento, que pegou um levantamento aí com 30 países, quase 900 pacientes, com alguns concentrados de massa, e que viram quanto que rendia a minha massa depois. Nesse estudo, ele vê um rendimento até um pouco maior do que o nosso rendimento médio aí de 1,2. O que chama a atenção dele é que ele tem uma população principalmente de pós-operatório, assim, não é uma população que tem muita terapia de substituição renal, não é uma população que tem muito choque, e uma ventilação clínica também metade. Então, talvez esse rendimento realmente vai variar de acordo com o perfil que eu tiver do meu paciente. Outro estudo, agora não é paciente de UTI, mas é um estudo maior que eu encontrei pacientes que fizeram sangue de maneira geral, que é um estudo bem grande, 63 mil pacientes, vários centros, que eles tentaram ver quais são os fatores que contribuem para o meu aumento ou não aumento, de acordo com cada característica da população. Então, ele viu, no geral, esse aumento por volta de 1 ponto, de fato. Daí, comparou coisas do doador. Do doador, assim, tem algumas coisas significantes, mas quando você vai ver numericamente, acho que clinicamente não faria muita diferença no aumento que eu teria da minha HB. Tem coisas do próprio componente, que também, de novo, algumas coisas significantes, de aférese, de radiação, mas que a hora que você vai ver numericamente, dá menos de 0,5, 0,1 de diferença.
e viu coisas do meu receptor, que eu achei um pouco mais interessante, porque a gente ter insights, né, para UTI. Então, a gente vê que quando você transfunde esse concentrado em pacientes mais idosos ou em pacientes com baixo peso, talvez eles rendiam um pouco mais do que se você colocar em pacientes mais jovens, mais obesos. E também em relação ao HB basal. Assim, acho que só para a gente ter uma ideia de que as coisas podem variar bastante, mas eu não usaria como algo definitivo, algum guia de quanto que realmente tem que subir, porque na UTI, de novo, a gente vai ter várias coisas que vão estar contribuindo para esse aumento ou não aumento da minha HB. E às vezes elas vão durar menos tempo. Aqui ele traz um estudo com alguns pacientes que fizeram transfusão e que tinham alguns antígenos, alguns anticorpos contra antígenos menores. E a gente vê que, por exemplo, quando não tinha anticorpo nenhum contra antígenos menores, realmente você tem um rendimento de 95% em 5 dias. Agora, dependendo dos antígenos que você tinha, do tipo de paciente, o rendimento caía bastante. Então, acho que o rendimento da nossa HB sempre vai ser algo certo da gente saber quanto vai render com a transfusão, nem quanto tempo vai durar, com certeza. Provavelmente não vai ser esses 120 dias que a gente vê das outras hemácias. E é um recurso finito e caro. A gente sabe que grande parte dos nossos pacientes, aí um quarto do nosso UTI vai precisar de transfusão, em média, que cerca de 2% dos transfundidos ficam alumunizados. Aqui não saiu, mas é o número de concentrados de hemácia que eles receberam, a porcentagem que ficaram alumunizados. E que o concentrado ele tem um custo do preparo, um custo de todo o circuito. Então faz sentido a gente pensar que a gente pode fazer de diferente para a gente não precisar gastar tanto sangue. E acho que dentre as coisas que a gente pode fazer, uma delas é a gente tentar evitar que a gente precise de mais sangue, então evitar perdas. Evitar perdas, a gente tira bastante sangue dos pacientes, nessa revisão aí com 19 mil pacientes, eles veem que em média fica aí por volta de 20 a quase 60 ml, por volta de 40 ml por dia que a gente tira dos nossos pacientes. E que essa retirada ela é mantida mesmo com o passar do tempo. Realmente, aqui no começo da internação da UTI, a gente tirava cerca de 50 ml, a gente vai ver a primeira semana inteira, a gente tira quase 25 ml por dia dos pacientes. Quando a gente olha da segunda semana para o primeiro mês de internação, a gente continua tirando 15 ml por dia. Mais de 28 dias continua tirando. Mesmo quando ele vai para as enfermarias ou para as semi-intensivas, continua tendo uma perda importante de sangue. Aqui ele veio até 28 dias, nesse outro estudo ele chegou até 112 dias, aí quase 3 meses de internação, e ainda assim com um volume de flebotomia importante. Mas a gente pode pensar, mas a gente precisa de exame, não dá para a gente parar de colher exame só porque a gente está perdendo o sangue do paciente. Mas será que a gente precisa tanto? Acho que todo mundo também já teve essa sensação de que passou em algum UTI que tem uma outra rotina, colheu um monte de exames, fala, gente, mas eu só estou passando exame de folhão, eu estou passando exame para tabela, eu não estou usando para nada esse exame. Não encontrei uma resposta tão clara na literatura. O mais próximo disso que eu encontrei foi esse estudo que eles tentaram fazer com pacientes com pneumonia internados. Excluíram pacientes mais graves, obviamente, disfunção de múltiplos órgãos, e eles viram os exames que eram coletados. Era uma corte prospectiva, eles viam os exames que eram coletados na admissão do paciente, acompanhavam o round e viam o que mudava das condutas baseadas no exame. Eles viram que na admissão, mais ou menos 5% dos pacientes, 5% dos exames tiveram mudança de conduta, que gerou praticamente 1/3 dos pacientes com mudança de conduta. E no follow-up, 14% só tiveram mudança de conduta. Então, acho que muitos dos exames que a gente usa, de repente, não vão mudar de fato a conduta, é só a gente saber solicitar quais realmente vão ser diferentes para a gente, para o cuidado do paciente. Mas será que vale a pena, pessoal? Faz diferença em alguns desfechos duros do paciente? E o estudo que avaliou isso, foi o Stratos. Foi um estudo também multicêntrico, com vários pacientes, várias UTIs, que ele não comparou pedir menos exames, ele comparou pedir exames em tubos menores. Era um estudo em que todas as UTIs começavam com tubos normais, do mesmo tamanho, e depois, a cada 6 semanas, 2 dessas UTIs transicionavam para tubos pequenos, e coletavam aí quase metade desse volume. Pacientes também um pouco mais idosos, principalmente cardiovasculares. E o que ele viu? Assim, mesmo com um número grande, com uma estatística adequada, ele não conseguiu provar que colher em tubos menores gera diferença nos meus concentrados dos pacientes, gera impacto nas minhas transfusões. Ele margeia aqui o intervalo de confiança de 1, mas estatisticamente não foi significativo. Só um comentário. Você trabalha ali de... Deixa eu voltar lá. Eu vou falar mais. Vocês realmente dá, não, pode falar. Porque, cara, quem que confere esse ML, né?
Eu coletei 3,5, eu coletei 4. Cara, sem brincadeira. O microscópio lá fala, não, realmente, 21 mil pacientes. Você acha que eu vou olhar entre nós? Quem que tem esse... Só se fosse da Suíça, né? Preciso lá. Qualquer lugar do mundo, você imagina no Brasa, falar aí, ó, colhe só 3,5 ou colhe 4. Caralho, beleza. Olha a seringa de 20. Exato. Seringa de 20, Exato. 3,5. Exato. Só um comentário. Que a ideia foi maravilhosa, mas talvez eles tivessem que estar discussão, talvez eles tivessem que, tipo, aumentar mais a diferença da coleta, sabe? Sei lá, você põe 6 ml em um e 3 no outro, porque 4,5. 4 para 3,5, cara, eu duvido que realmente foi respeitado essa diferença. Pode até colocar que respeitou, eu duvido. Sim. E acho que isso é interessante também do que eu ia mostrar, porque teve muita heterogeneidade nos estudos, né? Teve um estudo que colocou que era melhor para ver com grupos maiores e vários estudos que nos centros específicos mostrou significância, mas quando você olha em outros centros, não. E o artigo também faz isso, né? Porque acho que as UTIs, elas talvez tenham rotinas diferentes, UTI cardiológica, UTI de pós-operatório. Então, não necessariamente seja algo relevante. Então, trouxe essa reflexão, né? Acho que as perdas dependem do volume, mas também depende do número de exames que a gente colhe, da frequência da coleta e realmente de quanto volume a gente está colhendo, quanto a gente está garantindo que esse volume está sendo colhido. Teve bastante heterogeneidade entre as UTIs, não sei se pelo hábito delas, pelas outras intervenções, gravidades diferentes. Ele teve uma quebra aí de um protocolo que entrou Covid, então as UTIs pararam de virar de um tubo grande para um tubo menor, mas eles excluíram esse paciente da análise primária, só que, em geral, eles são bastante similares. Não sei quanto que isso também não prejudicou a estatística dele. E acho que vai do nosso racional, né? Acho que o potencial, o malefício que a gente tem de colher, o potencial custo que a gente tem, talvez seja muito menor do que potenciais benefícios. Então, por mais que seja um estudo negativo, eu acho que tem várias ressalvas que a gente precisa fazer sobre ele. E, de novo, ressalva quanto ao paciente. Uma coisa é você querer poupar 2 ml de sangue por dia no Pedro, que veio fazer uma correção de hernia letiva. Outra coisa é você querer poupar 2 ml no paciente que tem uma previsão de ficar internado aí 2 meses, 3 meses, paciente super grave. Bom, então, se eu quero continuar mantendo as minhas coletas, eu não quero deixar de pedir os exames que eu peço, porque eu entendo que eles são importantes. Será que eu consigo reduzir esse volume sem comprometer o meu resultado? E de onde vem essa ideia? Que eu acho que parte do sangue que a gente coleta, ele também não é utilizado. Aqui nesse levantamento, ele viu o sangue total que a gente colhe, aqui na curva amarela, e o sangue total que é enviado para o laboratório. Todo esse intervalo entre essas duas curvas é basicamente o que a gente jogou no lixo. Por exemplo, quando a gente puxou para colher da PAI, puxou para colher do PIC e tudo mais. Daí ele estima aqui para a PAI você perdeu cerca de 4 ml por coleta, no central 5, no PIC 6 ml por coleta. Então, é sangue que a gente jogou fora, talvez não precisasse. Como é que a gente poderia conseguir preservar isso, evitar de perder esse sangue? Já há alguns anos eles tentaram fazer alguns dispositivos para tentar reduzir, ou pelo menos devolver esse sangue para o paciente. Então, nesse aqui, a gente puxava com essa seringa aqui e a gente coletava nessa portinha. Então, aquele parte de soro, de coisas que a gente não queria levar para o laboratório, ficavam aqui, a gente não chegava a desperdiçar. Depois a Edwards adaptou isso para esse dispositivo que chama VAMP, que também a ideia é a mesma, é você puxar com essa seringa para cá, você tirar esse espaço morto, entre aspas, e conseguir colher o sangue daqui direto, sem precisar desprezar tudo isso. Só detalhe do marketing, né? Seu nome, né? Sim. E também encontrei no artigo de pediatria, acho que não é uma prática utilizada, mas achei interessante que eles tentam fazer isso sem precisar de nenhum dispositivo específico. Eles só puxam a seringa, 10 ml, 4 ml, daí eles homogeneizam esse sangue e depois eles conseguem coletar normalmente, sem precisar desprezar nada de sangue. Bom, esses dispositivos, então, será que eles reduzem as perdas? Aqui não trouxe estudos individuais, trouxe só uma meta-análise que mostrou que realmente você desperdiça menos sangue. Você não está tirando esse sangue todo que você está perdendo. Mas quando você olha isso, você não conseguiu garantir uma diferença entre níveis de hemoglobina, nem sem necessidade de transfusão. Se eu estou desenhando estudo, talvez pela forma como é feita, a gente garante isso. Mas realmente a gente perde menos. E o outro polo, a gente tentar coletar exatamente o necessário. Coletar o necessário sem que a gente tire sangue mais para o paciente, mas sem que a gente prejudique os resultados que a gente quer ver. E aqui eu trouxe, falando um pouco de cada exame que a gente pede, né, quanto de volume que a gente precisaria coletar. Na gasometria, acho que a gente tem uma preocupação que a gente está analisando gases, os gases vão mudar com a saída do corpo, pela fisiologia.
E a gente tem um estudo que avaliou coletar diferentes volumes das minhas gasometrias. Pegaram os mesmos pacientes, para cada paciente eles coletaram 4 amostras das gasometrias com volumes diferentes, e eles analisaram como é que ficavam os gases em cada um desses volumes. Entre 3 e 1,8 não tinha basicamente nenhuma diferença significante. Quando a gente media, comparava o 3 ml com 1 ml, a gente vê que realmente tinha uma mudança. Assim, quem coletava com 1 ml tendia a encontrar um PaO2 melhor, um lactato um pouco maior, uma saturação maior, tanto saturação arterial quanto saturação venosa. Mas são volumes, são alterações bem pequenas, né? Acho que para a maior parte dos pacientes que a gente está cuidando, saber se nosso PaO2 era 14, foi para 16, nossa saturação é 97, 97,7, talvez isso mude muita pouca coisa. Então, em geral, parece que 1 ml para a maior parte dos pacientes seria ok para fazer a dosimetria. Mas de tudo isso a gente faz, nesses estudos, todos que eu vou mostrar, eles falam com pacientes saudáveis, né? Então a gente sempre tem que ponderar o paciente que a gente tem também. Aqui trouxe só a tabela, se alguém tiver curiosidade de ver, tem várias dessas tabelas no estudo. Outras coisas que mudaram que eu não comentei, mas carboxiemoglobina e metahemoglobina também foram um pouco maiores quando você colhe só 1 ml. Coágulo, acho que a preocupação da gente escolher menos é que a gente tem a proporção certa do nosso citrato, né? Se a gente escolhe menos, a gente vai ter muito citrato para o sangue que a gente está colocando, a gente pode ter o risco de superestimar o nosso valor de TP e TPA. Também tem alguns estudos já da década de 2000 que viram isso. Aqui ele comparou tanto tubos de 3,2 que a gente usa, quanto tubos com mais citrato. E eles viram que realmente, quando a gente colhe 5, a gente tem uma estabilidade melhor. Quando a gente começa a colher menos volume, nosso TP e nosso TPA chegam a aumentar bastante. Mas quando a gente compara 4 e 5 ml, eles ficam basicamente numa reta. Então, não parece ter tanta diferença quando a gente considera 3,2% do citrato, que é o que a gente usa. E aqui também outro estudo, também mais ou menos na mesma época, que comparou, inclusive, pacientes que não usavam anticoagulante, aqui pretinho, e os que usavam, para ver se tinha alguma diferença entre eles. E, de novo, a gente vê que ele coloca pela porcentagem do tubo que foi preenchido. Então, o tubo é de 5 ml, 80% vai dar mais ou menos 4 ml. E essa faixa aqui entre 5 e 4 ml parece bem parecida de novo. Então, 4 ml para o coágulo parece que não tem uma literatura, uma diferença tão grande do TP e TPA em relação a 5 para pacientes saudáveis. Né? O hemograma, a gente também tem uma preocupação que a gente tem o EDTA, que poderia, se ele está em excesso em relação ao nosso volume de sangue, interferir na morfologia das nossas células. Aqui ele comparou esse estudo entre colher meio ml, 1, 2 ou 4 ml de sangue. E a gente vê que, sim, tem umas diferenças que ele coloca como estatística, mas numericamente também são diferenças bem pequenas. Também um pouco mais de HB, um pouco menos de plaqueta quando você colhe menos volume. Mas aqui nesse estudo ele coloca também o erro laboratorial mínimo máximo aceitável. Daí quando você coloca esse erro laboratorial máximo aceitável, ele vê que quando você coloca só meio ml, praticamente nada fica confiável. Talvez só os neutrófilos, o RDW e o VCM. Então, laboratorialmente, eles não aprovam liberar o resultado dessa forma. Mas usando pelo menos 1 ml, a maior parte das coisas que a gente está avaliando no hemograma ficam dentro desse intervalo confiável, a variação máxima aceitável. Então, talvez 1 ml em situações críticas, que a gente precisa preservar esse sangue, talvez seja algo que a gente consiga analisar. Mas, lógico, eu ressalvo que, de novo, são pacientes saudáveis, a gente está no contexto de pacientes não tão saudáveis. E a bioquímica, eu acho que se você coloca muito pouco soro, tem algumas complicações que você pode ter. Então, primeiro, a gente tem que separar o sangue do soro, né? Se a gente tem muito pouco volume, pode ser mais difícil fazer essa separação quando a gente faz a centrifugação. Isso também pode ter proporção errada de coagulantes, de interferindo em eletrólitos, cálcio, potássio e tudo mais. Nesse estudo, ele comparou preencher um tubo completo, do meu tubo amarelo, ou preencher só 1 ml, não testou outros volumes. E trouxe uma série de exames laboratoriais também. Quando a gente vê a parte de eletrólitos, parte de função renal, de novo, tem coisas que são significativas estatisticamente, cloro, cálcio, creatinina, só que os valores acabam não mudando tanto quando a gente olha numericamente. Então, acho que ainda parece ok. Daí ele viu coisas hepáticas e coisas cardíacas, pulmonares. E a gente vê que quando a gente olha coisas hepáticas, gama-GT, ALT-AST, parece que tem realmente uma diferença numérica mais importante. Aqui da ALT, às vezes, quase o dobro, da gama-GT também. Então, assim, a minha percepção, se a gente está com um paciente muito grave, hepatopata, a gente precisa saber se ele está com uma CLF ou não, se ele está melhorando ou não, talvez já seja um pouco mais arriscado a gente garantir essa função hepática com menos volume.
e de novo também com coisas cardíacas, principalmente a troponina e o LDH. Troponina, acho que assim, a gente não seja uma acurácia muito boa, a gente precisa garantir que essas coletas sejam parecidas, eu não arriscaria colher por menos tempo. Mas para as outras coisas, parece que 1 ml não parece tão ruim, dá uma diferença tão grande em pacientes saudáveis. E culturas. Culturas também acho que a gente gasta muito volume com isso e a gente precisa muito garantir que as nossas culturas sejam boas. Esse artigo que eu achei bastante interessante, bastante completo, que ele tenta analisar na Mayo Clinic várias culturas de 23 mil pacientes. Ele colhe sempre frascos de 10 ml e a gente considera um set com 2 frascos, 2 com 4, 3 com 6 frascos. Do paciente, cada paciente ele colhia ou um set, ou 2 sets, ou 3 sets, só que eles analisavam esses pacientes de formas diferentes, eles analisavam frascos por vez. Então, se o paciente escolheu 3 sets, por exemplo, ele tem 60 ml de sangue. Nesses 60 ml, eles testavam avaliar a cultura só em 10 ml, em 20 ml, 30, 40, 60, para ver o que você ganhava de positividade nelas. Então, a capacidade de identificação dos patógenos, comparando com 60 ml. Então, 60 ml foi a referência dele, todos os patógenos identificados. Quando eu olhava só um frasco, eu identificava só 40% desses patógenos. Com 2 frascos, já identificava 70%, ganhava bastante. Com 3 frascos mais, 4 e 5. No final, a gente vê que mais ou menos que a gente costuma colher, pelo menos orientar de 2 pares de hemocultura, a gente identifica quase 90% dos patógenos que a gente identificaria escolher 60 ml. Então, parece um volume aqui. Oi. Cada para de um sítio de função? Eu vou falar agora, isso. Então, daí ele compara sobre os sítios de punção e o tipo de frasco, se era aeróbio ou anaeróbio também. Então, com um sítio de frasco, quando a gente escolhia o par de 20 ml, com 2 aeróbios, a minha positividade era 69%. Se eu colhia 20 ml mais um aeróbio e um anaeróbio, já subiu um pouquinho mais a minha sensibilidade de detecção. E com 30 ml, 2 aeróbios e um anaeróbio, 84 de um sítio só. De 2 sítios, a gente vê que a gente consegue ganhar para todos os grupos. Então, se eu colho 4 aeróbios, mais 2 de um sítio, 2 de outro, eu já ganho de 69% para 80%, e assim por diante. E a gente pode pensar, putz, então vamos colher de 3 sítios. Mas quando ele começa a aumentar mais sítios, o acréscimo de positividade dele é só de 1, 2%. Então, realmente, de novo, acho que a gente ouve tanto na literatura de escolher 2 pares de hemocultura, um aeróbio, um anaeróbio de um membro, um aeróbio, um anaeróbio de outro membro, para identificar 90% dos que a gente identificaria se a gente escolhesse 60 ml. Então, no final, quanto coletar? Sim, acho que o ótimo que a gente faz está ótimo. 40 ml de 2 sítios diferentes, 2 aeróbios, 2 anaeróbios, a gente vai detectar 90% do que a gente identificaria se a gente escolhesse ainda mais culturas. A gente precisa de muito pouco falso negativo. Talvez se a gente escolher 4 aeróbios, 2 anaeróbios, 60 ml, a gente vai conseguir 98% aqui de sítios diferentes, né? Se eu tenho muita dificuldade de sítio, eu só tenho um membro que eu consigo funcionar. Ainda assim, se eu colher 30 ml desse membro, fazendo 2 aeróbias e uma anaeróbia, eu consigo 84%. Então, parece justo, assim, acho que eu não perco tanto em relação a colher 2 pares de 2 sítios. Se eu preciso muito preservar sangue, 20 ml não é excelente, mas eu acho que é ok, a gente vai ter 77% de positividade. E aquilo de colher só uma cultura aeróbia de 10 ml, a gente não vai identificar quase nada. Então, acho que também não vale a pena. Acho que eu ficaria entre colher o que a gente colhe geralmente, 90%, talvez aumentar se a gente precisa muito identificar alguma bactéria, e talvez aumentar um frasco a mais se a gente só tiver um sítio. Aqui ele traz também do volume que a gente colhe. Aqui essas barras são a porcentagem de pacientes, mas acho que o principal são os pontinhos. E os pontinhos é a porcentagem de culturas positivas. E daí a gente vê que, apesar da maior parte dos pacientes escolher só 3 a 8 ml, a positividade fica mais baixa do que se você colhe 8 a 10. E colher mais que 10 também não era bom, porque a gente acaba também diluindo o substrato que a gente tem para as bactérias. Então, o ideal é a gente colher aqueles frascos que a gente comentou, mas com 8 a 10 ml por frasco. Tá. E daí, por fim, acho que só como a gente pode manejar de estratégias medicamentosas. Estratégias medicamentosas, passar mais rapidamente para o nível de borro de próton, a gente já teve journal sobre isso também. Acho que os estudos principais que eu trouxe, o sobre a PSU, pegou esses pacientes com fatores de risco, usaram IVT e viram como desfecho secundário aqui número de episódios de sangramento gastrointestinal.
que foi significativa, mas sangramentos importantes, né? Então, não necessariamente são de queda de HB, são de variação de pressão, início de vasopressor, queda de HB ou transfusão. Então, realmente, acho que os desfechos que a gente tem com a maior parte dos medicamentos que a gente está falando não são necessariamente queda de HB, é um desfecho composto de várias coisas em que a queda de HB pode estar associada. E depois o Revise, mais recentemente, que daí pegou só os pacientes com ventilação mecânica e que usou como desfecho primário esse sangramento clinicamente relevante. E também viu diferença estatisticamente significante, mas, de novo, não fala diretamente sobre se usar IBP vai reduzir o meu vai reduzir sangramento, vai reduzir a minha HB. Fala se vai reduzir sangramentos clinicamente importantes, que é todo esse combo de intervenções, estabilidade, readmissão em UTI. O transamin, só recapitulando, ele é um antifibrinolítico, vai bloquear essa transição do plasminogênio para plasmina, conseguindo manter o meu coágulo por mais tempo. Tem alguns outros fatores de descrição na literatura também, principalmente em relação à imunidade, redução de ativação por complemento, neutrófilo e tudo mais. E o transamin, acho que a gente pode pensar em algumas caixas, né? Alguns tipos de sangramento que a gente pode querer controlar. Respiratório, trato gastrointestinal, sistema nervoso, ou mesmo gestantes. Aqui eu vou falar de sangramentos que a gente recebe na UTI, né? Então, excluir CRASH 2, excluir coisas mais precoces aí de trauma. De via aérea. Assim, estudos que eu vi foram sempre muito pequenos sobre o uso de transamin inalatório. Acho que o melhorzinho que eu encontrei foi esse do Chest, de 2018, que ele tenta ver se o transamin inalatório vai reduzir a hemoptise em 5 dias e o volume expectorado. Pegou hemoptises menos de 24 horas, tinha que ser hemoptises que a gente ia querer fazer alguma coisa, mas também não podia ser hemoptises que preocupassem tanto. Então, ele excluiu tudo que preocupava muito, que acho que é o que a gente mais precisaria do transamin, sangramentos importantes, estabilidade, DRC, insuficiência hepática, coagulopatia. E estimou em 60 pacientes, imaginando um aumento de uma resolução de hemoptise quase dobrando. Fazer um transamin 500 miligramas, de 8 em 8 horas inalatório, por até 5 dias, a critério do médico assistente. Os pacientes eram pacientes de 66 anos, também uma corte pequena, mas que tinha principalmente bronquiectasia e malignidade. E sobre o desfecho primário, resolução de hemoptise. Realmente, a resolução de hemoptise foi maior no grupo transamin, 5 dias, do que no grupo placebo. E também o volume dessa hemoptise foi menor, aqui a gente tem a curva do volume. Mas o que chama atenção é que mesmo o grupo placebo, ele acabou caindo o volume de hemoptise naturalmente, sem nenhuma intervenção. E quando a gente olha os números absolutos, assim, caiu de 50 ml para 20 ml e ficou aí em 20 ml, talvez clinicamente isso não seja tão significativo, apesar de realmente, sim, a gente fica mais feliz se o paciente não está tossindo sangue. Então, parece que funciona. O quanto de impacto que isso tem, não sei. Ele traz até desfechos secundários, de menos tempo de internação, broncooscopia, anjo, só que, assim, são quase 50 pacientes. Esses desfechos secundários têm 1, 2 pacientes por grupo, então não é um desfecho secundário que eu olharia com tanta relevância assim. E o endovenoso também achei muito difícil achar trials sobre ele. Achei um indiano que tentou ver se ele reduz a hemoptise. É bem questionável, acho que ele não tem uns métodos tão claros, ele é unicêntrico, não traz muito cálculo estatístico bem elaborado, excluiu sangramentos também muito grandes, acima de 600 ml, DRC, fez o transamin EV em 1 grama e depois 1 grama em 8 horas, essa dose única. Pegou pacientes aí, principalmente com fibrose e cavidades, e ele fala que ele encontrou uma tendência a reduzir o volume de hemoptise. A questão é que ele não fala exatamente qual que é o desfecho primário dele, nem como ele vai avaliar, ele só pega esse combo de coisas que aconteceram. Ele viu que o volume da hemoptise reduziu entre o grupo que usou transamin e o grupo que não, uns 2 dias, só que de novo ia reduzir no grupo que não usou transamin, mesmo sem usar transamin. E aí, essa parte do volume quantificado não teve diferença estatística. A hora que você vai ver o score analógico de 0 a 100, subjetivo, acabou tendo uma diferença estatística, mas assim, o score subjetivo. Então, parece que reduz, mas não é uma evidência, acho que tão robusta quanto outras que a gente tem na UTI. É algo que eu acho que vale usar se a gente está angustiado com hepatite, se a gente quer um conforto maior do paciente. Bom, do sangramento do trato gastrointestinal, a gente tem o HALT, que viu se o transamin tenta reduzir mortalidade de sangramento de trato gastrointestinal até D5. Agora a gente já tem estudos maiores, 160 e 400, incluíram o sangramento do trato gastrointestinal com sinais de estabilidade, que a gente pensava sobre usar o transamin.
calcularam aí 12 mil pacientes para reduzir 1% do sangramento e fizeram esse Transamin em 10 minutos, depois faziam 3 gramas ao longo de 24 horas. Da população, a população é mais de 40 anos, bastante milena, mortalidade por sangramento TD5. Não foi diferente nem entre o Transamin nem o placebo. Então, o Transamin não reduziu essa mortalidade por sangramento gastrointestinal. A hora que a gente olha os subgrupos também, não importa se a gente fez Transamin antes, se a gente tinha um sangramento alto ou baixo, se tinha varizes, não mostrou diferença. E a gente vê que no grupo que tinha malignidade, parece que o Transamin aumentou um pouco a mortalidade. Talvez realmente por se já tem um risco trombótico maior, você coloca um Transamin junto com isso. De desfecho secundário sobre sangramento também, todos indiferentes, não preveniu sangramento ou ressangramento em diferentes tempos avaliados, não preveniu necessidade de endoscopia ou porcentagem de transfusão, e teve mais evento adverso. Então, a gente vê que você teve mais evento trombótico com o Transamin, apesar de ser uma porcentagem pequena, e mais convulsão também. Então, acho que para sangramento gastrointestinal, a gente não tem uma evidência que favoreça a gente a usar de rotina. Para sangramento do sistema nervoso, a gente tem o TIS2, que tenta ver se o Transamin reduz, melhora a funcionalidade, muda a distribuição de funcionalidade em D90 do AVCH. Também um estudo grande com vários hospitais, pegaram AVCH no início do ictus, pegaram pacientes que eram um pouco mais funcionais, que tinham plasma um pouco melhor, justamente para conseguir avaliar essa distribuição. Fizeram um Transamin endovenoso, 1 grama em 10 minutos, 1 grama em 8 horas. População idosa chama atenção bastante funcional, um Glasgow bastante bom na admissão. E que parte deles, aí, um quarto quase, tinha sangramento ativo, aquele sangramento visto na tomografia. Desfecho primário sobre a distribuição da funcionalidade não teve diferença em D90. Quando a gente olha os subgrupos, talvez um pouco nos pacientes que estavam com pressão menor e tinham hematoma entre 30 e 60. E de desfechos secundários, a gente viu que os pacientes eles tiveram mais situação de hematoma quando eles faziam Transamin. 29% tinham no grupo placebo, 25% tinham quando usava o Transamin, e o volume dessa situação de hematoma também reduziu. Só que, assim, esse volume era feito em tomografias de controle de rotina, não era nada que o sintoma do paciente indicou, nada que mudou um desfecho duro tão importante assim. Por fim, tem uma trial, que foge um pouco do que a gente vê no HC, mas eu acho que é importante trazer pelos seus estados dele, que viu se o Transamin reduz morte ou histerectomia até D42. Vários pacientes que tentavam ver quando elas tinham sangramento pós-parto, de 500 ml no parto normal ou de 1.000 ml no cesárea, principalmente de parto normal nesse estudo, e faziam um Transamin 1 grama, depois eles podiam repetir até mais uma vez, se ela mantivesse o sangramento ou recorresse do sangramento. O desfecho primário foi diferente, então reduziu morte ou histerectomia até D42, apesar de porcentagem ser menor, acho que pelo número de gestantes que a gente tem, seria algo viável, talvez. De desfecho secundário também reduziu morte por sangramento, em pequena porcentagem, mas reduziu, principalmente quando se administrava precoce, reduziu laparotomia por sangramento e não piorou eventos adversos. Então, acho que foi um resultado interessante. Em resumo, o Transamin funciona? Acho que para parte respiratória, inalatório, parece reduzir o volume da hemoptise, o endovenoso parece reduzir o que a gente percebe da hemoptise também, mas acho que o cuidado que a gente tem é que são estudos pequenos, né, que excluem muitas vezes hemoptises graves, mas acho que valeria você usar. Para a parte de trato gastrointestinal, a gente não tem uma evidência robusta de nenhuma mudança de desfecho importante e ainda com maiores eventos adversos. Parte de AVCH, você vai reduzir o sangramento que você vê na toma, mas funcionalmente não parece mudar desfechos desses pacientes também. Acho que questionado o significado clínico. E na gestante, realmente, parece que melhora a mortalidade por histerectomia, laparotomia, sangramento, apesar de a gente ter em mente que é uma baixa incidência geral e que talvez precise ser nas primeiras 3 horas, mas acho que dos 3 estudos é um estudo mais robusto que a gente tem. Bom, então a gente passou pelos principais tratamentos, acho que agora os tratamentos medicamentosos, a gente vê muito, principalmente nos pacientes testemunho de Jeová, que não recebem transfusão, é a eritropoetina e o ferro, pensando tanto a eritropoetina como o ferro vão ser importantes para a gente poder formar novas hemácias. Do ferro, trouxe o Ironman, que é um estudo australiano, que pegou também pacientes nas primeiras 48 horas, HP menor que 10, excluiu pacientes graves, então pacientes com sepse, pacientes com vários componentes de si, excluiu testemunhos de Jeová, porque a ideia deles é preservar o concentrado de hemácia, não necessariamente incluir pacientes que não querem esse. Randomizava para receber
ferro endovenoso, depois de 4 dias avaliava os níveis de ferritina, os níveis de saturação de transferrina e HB, para ver se receberia outro ferro. Então, ele recebia até 4 doses, ou até alta da UTI, ou até o óbito. Desfecho primário era o total de concentrado transfundido por paciente, estatística era 140 pacientes para detectar 80%, e uma população que chama atenção, uma população tão idosa, e uma população principalmente de pós-operatório, né, a maioria admitida pós-cirúrgico, e, sim, talvez um pouco menos grave do que os pacientes clínicos que a gente vê. Então, do desfecho primário não teve diferença nos concentrados de hemácia, mesmo quando a gente olhava o subgrupo que tinha ferro mais baixo, ferritina mais baixa, que poderia, teoricamente, se beneficiar disso. Você teve uma tendência a ter 0,7 pontos de HB maior na alta hospitalar, que aconteceu por volta de 15 dias. Então, assim, parece que mudou alguma coisa, mas mudou bem depois. Aqui tem os gráficos do estudo, então, realmente, os níveis de HB foram bem parecidos entre o ferro e o placebo até D15. Aqui, depois de D15, parece que abre um pouco para beneficiar mais 1 grama ou 1,5 gramas, mas não teve diferença de transfusão. E também não teve diferença de eventos adversos, principalmente infecção, que é uma das preocupações. Em geral, a gente também teve um estudo que avaliou isso, também incluiu pacientes cirúrgicos, excluiu pacientes que estavam muito graves, sangramento ativo, que não iam transfundir de jeito nenhum, e faziam, na verdade, um pacotão da imunidade, né? Faziam ferro, faziam ácido ascórbico, cenocobalamina, ácido fólico e tudo mais, 3 vezes ao dia. Desfecho primário, que era a diferença de HT, não teve diferença. Teve um pouco menos de transfusão com ferro como desfecho secundário, mas também teve bastante adverso, quase 10% de adverso de intolerância gastrointestinal. Análise de subgrupo aqui também viu entre os pacientes que tinham eritropoiese deficiente de ferro ou não deficiente. Teve benefício em quem teve deficiente, mas abriu a curva com 14 dias. Então, se faz alguma diferença, talvez é só depois de 14 dias. Aqui a meta-análise que também juntou vários desses estudos e que viu que, assim, menos de 10 dias a diferença de HB não faz muita diferença. Entre 10 e 30, talvez favoreça um pouquinho o ferro. Então, o ferro funciona? Meio xoxo, né? Mas parece que aumenta um pouco o HB em 15 dias, talvez, principalmente em pacientes cirúrgicos, tem baixo evento adverso, mas provavelmente não vai evitar a sua transfusão, se você quiser tentar. Pelo efeito adverso, só para dar uma olhada aqui também, olha, vocês estão confortáveis em falar que não piora a infecção? Não super. Não, né? Não, só para deixar isso meio... Sim. E a gente tem essa discussão e assim, quer fazer, faz, mas, cara, se você falar... Porque se você considerou que o Transamin teve 1% de diferença na diversidade e falou que ele funciona, cara... Sim. É só isso. Não faz sentido. Acho que... porque não desenhou para ver infecção. Eu acho que... Então, tem 7% de diferença estatística, né? Se você considerar que deu 0,1 no Transamin, a gente considerou que era viável, então, assim, mas é só para tomar cuidado, tá? Porque a gente fica fazendo umas paradas ali. Sim, eu ainda não acho, porque eu tô dizendo, é um cara, uma coisa é um cara internou, outra no terceiro, mas se o cara tá no agudamente, o choque séptico, se meter um ferro inject e ver nele, isso eu acho cara... E assim, muitos desses pacientes, de novo, são pacientes de pós-operatório, pacientes de trauma, então são pacientes que não são pacientes que talvez a gente queria mais fazer esse ferro, porque é o paciente séptico, é o paciente desse meio de jogar. Estou dizendo que a gente teve uma paciente que entrou em estado de mal possível lá, e ela era uma doadora, ia estar esperando um transplante, aí tentaram mundializar ela, a ureia subiu, ela funcionou. Cara, ela chegou lá com 6 de HB, cara, estado de mal, vai transfundir, não vai imunizar com o transplante, aí vamos dar ferro inject, cara, beleza. Essa mesma paciente, ela chega lá com nora, vaso, não sei, meu amigo, desculpa, ela vai ter uma alta máxima, vai ganhar ferro, entendeu? Essa é só essa diferença. Não, acho que é super justo também. Acho que a população que o ferro, tanto a eritropoetina, é uma população muito diferente do que a gente quer, do que a gente quer mais fazer. Então, da parte de ferro, acho que essas ressalvas, se for mudar alguma coisa, vai talvez aumentar um pouco mais HB a longo prazo, mas com esses riscos associados. Então, faz diferença, talvez não muito, né? E a eritropoetina vai ser um dos estimuladores da eritropoese, principalmente nessas fases iniciais, e ela precisa do ferro na fase final também. Então, da eritropoetina sozinha, talvez não faça tanto sentido, a maior parte dos estudos associaram a eritropoetina com da ferro. Ela só sobrevivência para essa CFUE, sem o eritropoetina ela morre e esse ciclo não continua. Então, a EPO vai ajudar a ver quantas células vão iniciar essa diferenciação e o ferro quantas vão conseguir progredir.
A gente tem o estudo do New England, também 115 centros, pegou UTIs já um pouco mais diferentes, clínicas mistas, com HB menor que 12, excluíram de novo pacientes bastante graves, IAM, pacientes com sangramento do trato gastrointestinal importante ou que tinham aí eventos trombóticos prévios. Dava randomizado para fazer eritropoetina 40.000 e ferro. Depois de uma semana, via se a HB estava menor que 12, se tivesse, repetir esse ciclo até 3 vezes. Desfecho primário, a porcentagem de pacientes que receberam concentrado em 29 dias, calculou em 1.460 pacientes. A população também metade de trauma e pós-operatório, também uma população um pouco mais jovem de 50 anos, com baixa representatividade, que a gente vê de sepsis só 13%, tumores 4%, 8%, doenças hematológicas 1%, que muitas vezes são os pacientes que a gente quer estimular a eritropoiesia sem precisar imunizar eles, sem precisar fazer mais transfusões. Bom, no desfecho primário não teve diferença na transfusão, nem na transfusão, na porcentagem de pacientes, nem na média de concentrados recebidos. Desfecho secundário aumentou um pouco, HB em D29, também nesse caso está 0,4, menos do que era. Em desfecho secundário, talvez uma tendência menor à mortalidade em trauma. Pacientes com trauma tiveram 3% de mortalidade quando usaram, e quando não usaram, 6%. Então, talvez algum benefício nesse sentido, mas não tão relacionado ao aumento de HB. Teve também mais eventos adversos, relacionados principalmente a eventos trombóticos, a eventos de infarto agudo do miocárdio, com a eritropoetina. E o outro estudo que avaliou a eritropoetina também um pouco maior foi esse do JAMA, também pegou várias UTIs mistas, excluíram pacientes graves, isquêmicos, sangramento do trato gastrointestinal, insuficiência renal, muitos dos que a gente gostaria de repente de dar essa eritropoetina, e viram quantos precisavam de transfusão também com 30 dias. Desenho muito parecido, a diferença é que eles usavam a eritropoetina no dia 3 da randomização, e eles usavam como trigger o HT, repetiam até 4 vezes. População também, de novo, pós-operatório, trauma, baixa representatividade de sepsis, hematológico, câncer. Desfecho primário de pacientes transfundidos foi 50% na EPO, 60% no controle, mas não significativo. De subgrupos, de novo, talvez algum benefício quando a gente olha os pacientes com trauma, ou com os pacientes cirúrgicos também. De desfechos secundários, a gente teve menos concentrado de hemácia em D28, no grupo de eritropoetina, teve menos concentrado mediano por paciente, teve menos transfusão por dias vivos. Mas, de novo, é uma curva que segue muito parecida na fase mais aguda, que talvez a fase que a gente mais quer aumentar essa parte de HB do paciente, e começa a abrir a curva aqui com 10 dias, com 20 dias. Aqui para concentrados recebidos, e aqui para o tempo até a primeira transfusão. Então, assim, parece que melhora, mas não tão precoce também. Aqui, as meta-análises que a gente tem de algum desses estudos, então a gente vê que parece que aumentou um pouquinho a média de HB, de 1,6, recebeu menos transfusão, mas não mudou desfechos duros como mortalidade. Então, a EPO funciona, não é tão ruim, mas acho que também não é uma coisa excelente. Melhor que o ferro sozinho, parece que evita um pouco de transfusão, mas é uma diferença bastante tardia, e você tem os riscos associados, então não seria a primeira tentativa, nem uma coisa que eu colocaria de base. De novo, pacientes principalmente cirúrgicos e pós-operatórios. Então, conclusões, acho que a gente poderia falar dessa aula. Checada de pacientes críticos é uma coisa que acontece por volta aí de 1 grama por decilitro por dia, mais ou menos até isso. A maioria das endoscopias que a gente faz não vão gerar condutas ou vão justificar o sangramento. Talvez a gente não precise coletar o tanto de exame que a gente coleta. Se a gente for coletar, talvez a gente consiga reduzir realmente esse volume, isso talvez faça alguma diferença para o paciente. E tem poucos medicamentos que realmente ajudam a gente a preservar essa HB, além da parte do sangue, além da parte de evitar perdas, né? Talvez de BP desses sangramentos maiores, talvez o transamin, sangramento de via aérea, hemorragia pós-parto, talvez febre e eritropoetina ajude se o paciente sobreviver à fase aguda, mas acho que não é o que vai fazer ele sobreviver na fase aguda. É isso, obrigada.